E tem uma outra história aqui interessante, que nos anos de 1947, né, a 1956, foram encontrados em uma caverna da Cisjordânia, às margens do Mar Morto, um conjunto de pergaminhos que foram chamados de manuscritos do Mar Morto, ou manuscritos de Qumran, que hoje são guardados no Santuário do Livro, no Museu de Israel, em Jerusalém. Eles encontraram pergaminhos naquela época, a partir de 1947, e eles foram casualmente descobertos por um grupo de pastores de cabras, né, os beduínos, que em busca de um dos seus animais localizou, em 1947, a primeira das cavernas com jarros cerâmicos contendo os rolos de papiro. Então eles encontraram aquele monte de manuscritos escondidos dentro de uma caverna, né? Ou escondidos ou guardados. Eles tentaram, sem sucesso, vender o material em Belém. Mais tarde foram finalmente vendidos para Atanásio Samuel, bispo do mosteiro ortodoxo sírio São Marcos, em Jerusalém, e para Eleazar Surenik, da Universidade Hebraica, em 2 lotes distintos. A autenticidade dos documentos foram atestadas em 1948. Em 1954, o governo de Israel, que já havia comprado o lote de Sukenik, comprou, através de um representante, os documentos em posse do bispo por $250 mil. Está guardado no museu lá em Israel. Os livros de Zacarias e Naum, o livro de Enoque, os evangelhos de Maria, Tomé, Filipe, Tiago, os evangelhos completos de João, evangelho de Pedro, todos estavam nesses manuscritos. Os manuscritos do Mar Morto, o nome. São todos evangelhos apócrifos, que estão fora dos evangelhos canônicos, estão fora da Bíblia. E aqui vem uma situação muito interessante. Os evangelhos encontrados se referia a Deus como luz interior. E duas coisas: Deus como luz interior, e o caminho é o autoconhecimento. Agora, interessante, a gente enxergar Deus como luz interior e enxergar que o caminho é o autoconhecimento, é algum interesse da igreja pregar isso para as pessoas? Porque quando você diz que Deus pode ser visto como luz interior, o que acontece? As edificações, elas tendem a diminuir. Porque cada um de nós temos a nossa igreja interior. Cada um de nós temos nosso templo interior, temos nosso universo interior. Carregamos todas as nossas situações desta e das outras existências. Nós carregamos o nosso caráter, os nossos instintos, as nossas vontades, as nossas dificuldades, as nossas inclinações. A gente carrega isso tudo. Nós trazemos isso tudo conosco, guardados. Situações que estão no plano inconsciente, ou seja, estão lá, guardado na secretária eletrônica, nossa, como se fosse um celular, né? Tinha aquela coisa da secretária eletrônica, você tinha que digitar a senha para ouvir qual era a mensagem. Exatamente, nós temos lá também a nossa secretária eletrônica, o nosso inconsciente. E eles tiveram que suprimir esses pensamentos porque eles derrubariam o conceito de igreja como templo de culto. Não ia ajudar a edificar a igreja no plano material. Porque Jesus não mandou construir igreja de pedra. Ele mandou construir templos em lugares para as pessoas conversarem. Pequenos lugares que mais tarde, depois, Kardec veio
e trouxe a seguinte ideia: que hajam muitos centros espíritas com poucas pessoas. Mais vale isso do que poucos centros espíritas lotados. Mas por que isso? Para que a palavra seja mais difundida entre pequenos grupos. Não é? Não é interessante? Por isso que até hoje é assim. As reuniões mediúnicas não há necessidade de ter 30, 40 pessoas. É a faixa de 8, 12. São poucas pessoas. E Jesus já tinha esse pensamento. Eram pequenos grupos. Não é? E dá para perceber claramente o que Jesus havia pregado sobre a tua fé te salvou e os cuidados com o pensamento. Então, quando Jesus diz sobre o adultério, Jesus alerta a nós que o pensamento, quando a gente pensar em fazer algo, o nosso pensamento já produziu uma ação. E é isso que ele queria dizer naquela época, não é?